5 erros que estão atrapalhando o seu envelhecimento silenciosamente. Então, o ser humano, em busca por uma vida longa, saudável, foca muito em pilares que realmente assim não vai trazer grande benefício. Eita, poxa, velho. 5 erros que estão envelhecendo você silenciosamente. O ser humano, em sua busca por uma vida longa, mais saudável, ele foca principalmente em alguns pilares conhecidos como que um bom sono, uma boa alimentação, uma qualidade de vida, uma prática regular de exercício. Mas, no entanto, o que a maioria das pessoas não sabe é que os perigos da saúde, especialmente principalmente dos 50 anos, podem estar em hábitos sutis, considerados principalmente inofensivos do seu dia a dia. Então, esses são os maiores erros que a medicina convencional frequentemente ignora silenciosamente, roubando principalmente o que? A sua vitalidade, a clareza mental, a força e por décadas e décadas anteriormente isso vem acontecendo. Então, e a ciência vem desvendando muito mistério por trás de queixas, principalmente desses cansaços pertinentes, dores que surgem do nada e aquela sensação da mente não estar tão ágil como antes. Então, muitas vezes, exames rotina revelam que a causa do problema não está ligada à doença principalmente aguda, mas sim a um processo gradual de desgaste da correria do seu dia a dia. É um alarme de quê? De uma emergência. Sempre quando o seu corpo estiver reclamando de algo, alguma coisa tem ali por trás. Então, principalmente é isso. Então, esse texto ele vai mostrar para você esse vídeo, né, vai te mostrar principalmente o que? 5 dicas, né? 5 coisas que estão atrapalhando, principalmente estão te ajudando a ficar mais velho. E lembre, depois dos 50 anos, você precisa ter orientação muito valiosa, principalmente, para você ter uma qualidade de vida melhor. Lembre, você quando chega a uma certa idade, você vai ser cobrado tudo aquilo que você viveu na sua juventude. Então, veja alguns erros que você está cometendo, viu? E o número 3 vai destruir o teu metabolismo, vai deixar muito mais lento, que são dicas simples que você vem fazendo por muitos anos e não sabia. Então, vamos lá. Os hábitos de risco que antes, vamos ver alguns hábitos de risco antes de se aprofundar mais ainda no tema. Então, o tabagismo ou o consumo de fast foods é a seguir. Vamos dar uma analisada em relação a isso, né? Esse tipo de comida, principalmente, que hoje em dia é muito industrializada, né? Vamos lá. O sedentarismo ao invés de você sentir aquela indisposição, muitas vezes você vai ter que contar, principalmente para se exercitar, com a sua disciplina. Muitas vezes é isso. Você não teve uma vida muito regrada de exercício, de atividade física, de alimentação. Então, para mudar totalmente isso de uma hora para outra é bastante difícil, não é fácil, mas também não é impossível. Lembra disso? A ciência fala que, querendo ou não, a gente tem que ter um período de tempo que a gente tem que fazer de atividade física por dia. Lembrando, a OMS fala o quê? Indicam que os longos períodos ininterruptos, ao mesmo tempo sentado, o risco de doenças cardíacas e metabólicas é enorme, independentemente da sua prática de exercício formal ou não. Então, isso você não pode passar longos períodos sentado. Então, ficar sentado por hora desliga principalmente as enzimas cruciais para o metabolismo. A gordura altera o corpo de forma como se fosse assim, alterar principalmente grandes picos de insulina. Isso aí traz um estresse, uma estagnação principalmente metabólica. Então, você muitas vezes, se você não fazendo esse processo direitinho, acaba o quê? Você acaba se desgastando e não acaba tendo a solução para o seu problema. Então, muitas vezes é isso. Não é apenas só o exercício, é um conjunto. Lembre-se disso. Tenta quebrar sempre esse ciclo dessas atividades que você não está fazendo durante o seu dia. A gente sabe que a demanda é muito grande do seu dia a dia e muitas coisas acontecem e acaba tirando você muitas vezes do foco, principalmente, né? Assim, é uma demanda de um filho, de um trabalho, de várias coisas. Então, tenta o máximo não ficar sentado, viu? E tenta se movimentar.
Lembrando, quarta, a reação, como a gente fala, da maturidade, do foco de entender quais atividades vai te ajudar na questão de cardiovasculares. Uma caminhada, por exemplo, um ciclismo, é uma atividade de grande intensidade, é uma atividade que vai te trazer grandes benefícios, principalmente no sentido de que você vai respeitar seu limite. Eu só consigo fazer uma caminhada, então é excelente. Por quê? Quando a gente está falando mais para o público depois de 50 anos, a gente vai vendo o quê? Que depois dos 50 anos, a gente vai começando a perder massa de uma forma bem gradual. E para você interromper essa perca, é muito importante que você tente ao máximo se alimentar bem, tenha um máximo também assim, de atividade física por dia, entendeu? É excelente. Tenta começar, como a gente sempre fala, começa pouquinho, começa uma caminhada de 15 a 20 minutos, depois de uma semana você já tenta fazer meia hora dessa caminhada. Se você faz musculação, é excelente também. Como a gente falou, tem várias opções de você se cuidar, não é apenas um tipo de atividade, são várias. Então, foca apenas em exercícios cardiovasculares nesse primeiro momento, como ter assim como do tipo assim, é como você ter um carro potente, mas com os freios desgastados. Então, e sem os freios desgastados, principalmente sem ter airbag. Então imagina aí, você está fazendo essas atividades de alta intensidade, principalmente um exemplo, né? Você já começar, você que estava parado, tentar fazer uma atividade de alto impacto, é um risco enorme, querendo ou não, para o seu coração. Então a gente tem que tentar o máximo de tudo, fazer atividades que esteja no seu ritmo, no seu alcance. Não tenta fazer nada que é fora do teu costume, entendeu? Porque isso aí você está colocando a sua saúde em risco. De vez de você cuidar da sua saúde, você está colocando a sua saúde em risco. Então é isso, ó. Outra dica também, se você não faz não gosta de caminhar, não gosta de uma academia de musculação, tenta ver um pilates, é excelente pilates, um yoga, são inúmeras opções. Você vê que tem inúmeras opções de atividade física, um pedalar vai te ajudar demais. E lembrando, aos pouquinhos você vai começando a aumentar o seu ritmo, você vai ver que vai ter resultado. Então o pilar, o terceiro pilar, aquele pilar daqueles hábitozinhos que você tem, daqueles lanchinhos que se dizem saudável. Lembre-se disso. E principalmente assim, como a gente fala, ó, muitas vezes o que vem tem muito produto que é vendido como fit, como integral, que não vai engordar, que você pode comer tranquilo, mas saiba que muitas desses lanches, dessas coisas são entupidos de açúcar e principalmente vai muito dar esses picos de insulina no seu corpo e não é legal, principalmente para você que quer ter uma performance melhor no seu corpo, entendeu? Então, ó, lembre, o pâncreas ele é responsável por essa produção e que nunca descansa. Então, a insulina é um hormônio que sinaliza a entrada de glicose na célula para ter o seu sinal ignorado pelo corpo. Então, é um fenômeno conhecido como resistência à insulina. Pesquisas no campo da endocrinologia demonstram que estímulos constantes da insulina levam a uma resistência à célula, que é um dos principais fatores para desenvolvimento de diabetes tipo 2 e também da gordura visceral. Então, vê isso, esses lanches do dia a dia podem estar te causando, podem estar sabotando o teu resultado. Entendeu? Lembra, são coisas simples que você altera no seu dia a dia. É a alimentação. Então é isso. Tenta o máximo você ter os horários mais ou menos pré-determinados para você fazer as suas refeições, entendeu? O café da manhã, o seu almoçozinho, o lanche da tarde, a sua janta, a ceia. São coisas simples, mas dá para você adaptar no seu dia a dia. Então esses lanches podem estar sabotando o teu resultado. Número 2, lembre disso, a sequência das refeições é um problema como a gente pode falar assim, de composição. É um erro de manter a mesma rotina alimentar durante 30 anos. Lembre disso, às vezes é a vida todinha você está naquele mesmo hábito. Querendo ou não, o corpo ele acaba se adaptando ao seu estilo de vida. Então é isso, lembre. Cada idade que a gente vai passando, a gente vai tendo algumas necessidades então você tem que se adaptar ao estilo
que seu corpo tá querendo ou não, o corpo, quando você começa a comer uma determinada alimentação durante um certo tempo, ele começa a ter, do tipo assim, ele começa a acostumar com aquele seu estilo. Então é bom sempre você fazer essas manipulações dos alimentos, e principalmente quando você chegou depois dos 50 anos, é natural que a absorção dos nutrientes já não fica mais a mesma. Então é de total importância que você também faça os exames, entendeu? Para um exame clínico, para você ver como é que tá, principalmente se você está com algum déficit, algum tipo de vitamina, porque principalmente a vitamina B12, principalmente nessa idade, a população acima de 50 anos, a absorção do intestino ela começa a ser um pouco mais lenta, então pode causar sintomas de neurológico, pode causar sistema neurológico depois, e isso pode ir agravando. Então é bom você estar por dentro do como está o seu corpo, de que você sempre manter aquela mesma refeição. Lembre-se disso, se você tiver a oportunidade de ir para um profissional, para ele fazer uma avaliação em você, para ele ver quais são as suas necessidades, é excelente. Então, ou pode também você ver como você está aqui buscando novas orientações, novas dicas que vai te ajudar. Então é isso. Então vamos para o pilar de número 1, a cognição de a perda de propósito. O que é isso? Isso. O seu corpo, de forma direta, ele tem consequências biológicas profundas e permite que o cérebro entre em um piloto automático, perdendo-se o desafio com a idade, né? Vai chegando a uma certa idade, isso aí a gente já vai começando a botar de lado algumas coisas, achando que já chegou a uma certa idade, que não precisa mais praticar uma atividade física, que não precisa se alimentar mais bem, que já chegou meio que se entregar, né? Para o cérebro, o conforto excessivo é sinônimo de declínio. O cérebro, ele é um músculo. É um músculo, se não for desafiado, ele, querendo ou não, ele vai atrofiar. Então, ele opera sobre o princípio de uso ou perca. Então isso é o que? A gente tem que... É aquela questão, como a gente sempre fala assim, é através do desafio que a gente vai crescendo. Então, quando eu não estou utilizando meu cérebro, você vê que, querendo ou não, ele acaba atrofiando ao longo do tempo. Então, isso aí pode trazer doenças cognitivas sérias, pode causar, principalmente, assim, se você tem tendência à demência, né, pode acelerar mais ainda esse processo. Então, a solução é o quê? Recomenda-se que você aprenda, sempre esteja sua mente dia aprendendo algo, mesmo numa certa idade, a tocar um violão, aprender uma língua, entendeu? Diferente. Então são coisas que dá para você fazer no seu dia a dia, e são coisas simples, rapaz, como eu tô dizendo aqui agora, são coisinhas que dá para você mudar no seu dia a dia. Então é isso. Lembre, para você ter uma boa vitalidade ou longevidade, você precisa fazer boas escolhas. E lembrando, sempre é natural que a gente pode alterar nosso percurso. Você pode tomar uma decisão, exemplo, de praticar uma atividade física, não gostar de ir para outra. Não é porque precisa fazer uma atividade física tem que ser a musculação específica. Não, lembre-se disso. Tenta fazer o que você se adapta, o que você gosta. Tenta também o que na questão da alimentação. Lembra, tenta não ver muita questão de receitas prontas. Lembre-se disso. Cada um tem um gosto, um paladar, e uma ajuda profissional vai te orientar nesse sentido de você fazer, assim, ter prazer no que você gosta e comer de forma saudável, entendeu? Tem como conciliar isso sim, entendeu? Não lembre, não é só aquilo pronto e determinado, não. Tem como você alterar o percurso para você ter uma qualidade de vida melhor. Lembre-se disso, a gente está aqui para te ajudar, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, tá certo? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.